Boa tarde, segunda-feira, linda, sol maravilhoso. E hoje a gente vai bater um papo com a Aymar Batalha, essa empresária do mercado de joias, designer de joias, que imagino que muitos de vocês conheçam a carreira dela, acompanhem o trabalho dela. Aymar recentemente foi uma vítima, né, do Covid, graças a Deus está super curada e se dedicando a um projeto social, que é a ONG Alimentando Bem, que é ali na região onde ela tem uma casa de praia, onde ela está cumprindo a quarentena, e ela se envolveu com tudo isso que está acontecendo e teve, na verdade, ela só antecipou a criação disso tudo que ela está vivendo nesse momento, que é a ONG Alimentando Bem, onde ela já conseguiu distribuir mais de 10 mil marmitas ali na região do Guarujá, no Perequê, uma região bem afetada, inclusive no começo do ano passaram por várias, né, tempestades, chuva, teve inundação, um lugar que ficou bem sofrido ali naquela região, ali no Perequê, né? Povo que tem muita carência, muitos problemas sociais, e a Aymar tá lá tocando esta ONG Alimentando Bem. Ela vai contar pra gente, tá envolvendo assim num trabalho muito bacana. A Aymar acabou de chegar, eu tô vendo um monte de gente aqui que já chegou, Aymar já vai entrar, a Vera tá aí, Vânia Secoto, nossa, Dude, ai que delícia. Oi, Aymar. Oi, amore. E E aí, aí? queridona, tudo bem? Tudo. Aqui Tudo trabalhando bastante, né? trabalhando bastante, né? Eu estava contando um pouquinho aqui sobre tudo que você passou recentemente, né? Nesse Uhum. momento, eu sei que talvez seja um assunto. Eu nem perguntei isso para você se eu poderia falar ou não, mas você é uma mulher bem aberta. Eu comentei que você é uma empresária, né, Mar, que está aqui em São Paulo já há quantos anos? Eu já nem lembro mais, mas uns 20, Não, a loja esse ano faz 12 anos, né? Mas 12 anos, que eu já comecei um trabalho aqui, eu diria 15, né? Mais ou 15 menos. Lembra? anos. Na Sim. verdade, para quem não sabe, a Márcia foi minha primeira assessora de imprensa em São Ah, Paulo, né, que Márcia? linda. Então, mais ou menos, nós somos amigas há 15 anos, Há mais ou 15 anos. menos. Tá vendo só que maravilha? Eu estou escrevendo aqui. Peraí, só um pouquinho. Tem um monte de gente. Silvana, um beijo. Ó, só assim para Silvana participar, tá pertinho da gente aqui, porque Saudade, viu? exatamente, saudade de todo mundo aqui. E aí, Mário, o que eu estava comentando, né, com as pessoas, que você foi uma vítima do Covid-19, e que na verdade, eu quero que você me conte, que isso aí também eu não lembrava. Se você estava aí na sua casa cumprindo a quarentena e como que foi o processo, e você já vem, desde que você está aí desenhando suas peças maravilhosamente bem, vendendo suas peças fora do Brasil, sempre em todas as maiores celebridades, sempre usando as páginas das revistas mais importantes do Brasil, sempre trazendo as suas peças, você já vinha vindo se dedicando à cozinha, né? A gente está sempre ligado. Você estava fazendo os cursos aí no Cordon Bleu assim virou uma chefe de cozinha. E aí, obviamente, nesse meio tempo, meio, né, de tudo que estava acontecendo, você falou: não, 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 eu tenho que mudar alguma coisa. Que você estava aí no Guarujá, perto aí do bairro, né, do Perequê, que é uma zona muito Você carente. conhece bem aqui, Conheço né? muito bem aí. E, infelizmente, na época que eu frequentava muito, ela ainda era muito pequena. Hoje, com essa criminalidade, aumento da expansão das zonas, né, da cidade grande, muita gente foi para aí, muita invasão, muita coisa irregular. E o Perequê cresceu muito e cresceu, obviamente, desordenadamente. Aí você que estava aí, né, Emar, rapidamente se arregaçou as mangas e foi para cima e criou a ONG Alimentando Bem, e que está fazendo das tripas o coração. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque Para sintetizar um pouquinho para quem não acompanhou, isso. porque eu acho que foram tempos bem difíceis, eu e o meu marido, a gente fez parte dos 100 primeiros casos de Covid em São Paulo. E eu levei super bem, assim, fiquei uns 2 dias um pouco mal, mas assim, para mim foi uma gripe muito forte. Mas ele ficou internado, ele ficou 9 dias na semi-UTI. Então, Ah, como eu estava em São Paulo, ele ficou internado e na semi-UTI você não pode visitar. Eu tenho uma filha de 3 anos.
E tô com uma obra enorme do lado da minha casa, parede com parede. Eu falei, para não ficar louca, eu vou pra praia, porque eu não vou poder visitá-lo. Eu vou pra praia, vou fazer minha quarentena na praia. Não tinha ninguém aqui na minha casa. A gente, como a gente espera, né? Quase todo mundo, nós dispensamos os nossos funcionários. Eu vim pra cá com a Alice, com a minha babá que já estava cumprindo quarentena Mora com com a você. gente. E fui ficar aqui. Eu falava com ele todos os dias pelo telefone e vida que segue. E, na verdade, você que já me acompanha há muito tempo, eu sempre tive envolvido com algum trabalho social, minha Sim, vida você inteira. sempre foi muito generosa, isso é Todos verdade. os meus eventos, todos, sem exceção, Sim, sempre tiveram fundos para causas sociais. Antes do Covid, eu estava ajudando uma filha de uma conhecida minha que está com câncer. Eu sempre fiz algum trabalho voluntário, sim. na verdade, eu acho que como a maioria de nós todos. Tem um envolvimento muito grande com o Amor Horizontal, É, da Carol Carol. Célico. Então, eu já tinha esse engajamento, né, social, de voluntariado, antes de vir para cá. Só quando eu cheguei para cá e saí da minha quarentena, a minha funcionária, ainda sem o Serginho ainda hospitalizado, porque eu vim para a praia já tinha 12 dias de quarentena. Quando eu saí da quarentena, minha equipe veio trabalhar, né? E minha cozinheira estava fazendo jejum. E ela é fortinha, e ela tá rindo lá na cozinha, porque ela Olha tá lá. assistindo, eu tô vendo ela rindo. Aí ela falou, tô fazendo um jejum. Eu falei, jejum intermitente para emagrecer? Você tá na moda agora. Ela falou, não, É. eu tô fazendo um jejum, porque tem muita gente no Perequê passando fome. Muita Ah, gente. E a gente aqui, a gente teve um problema muito recente, que foi o das chuvas. Quem das chuvas acompanhou o no começo Guarujá do ano. tiveram vários deslizamentos, houveram várias Sim, mortes. é. E eu resolvi, tenho, como você falou, eu cozinho rapidamente, sou boa de cozinhar. E falei, vamos fazer marmitas. A gente começou com 50 marmitas. A gente fez 50 marmitas. Ela de novo com a cara toda arrasada. Eu falei, o que foi? As marmitas não deram nem para começar. Vamos fazer 70 marmitas. Fizemos 70 Nossa. marmitas. As marmitas não deram nem para começar. Resumindo hoje, isso na minha casa. Na sua Resumindo, casa, fazendo aí na sua na minha estrutura. casa, todos os meus funcionários aqui envolvidos, porque não é fácil, é muito Sim, trabalhoso, porque a gente sim, está falando de sim. caldeirão de arroz, caldeirão de feijão, caldeirão de É, tudo. Você tem que ter uma estrutura para isso. E aí a gente fez, no final eu estava fazendo 150 marmitas dia, eu falei, ok. Eu antes do Covid, eu nem vou entrar muito, porque eu já sim, estava sim. com várias coisas acontecendo antes do Covid, e eu já estou com uma palestra em andamento para começar a dar palestra em escolas públicas e de Maravilhoso. periferia. Então eu falei, quer saber, eu já estava com esse projeto, vou montar o Instituto Alimentando Vou Bem. antecipar. Aí montei o Instituto, aluguei uma casa, comecei. Só que o seguinte, quanto mais você faz, mais você percebe a necessidade de que De, tem que se fazer. de Mas tanta não tem coisa que tem que fim. fazer. Não Não tem tem fim. fim. É uma coisa muito séria. Eu acho que o Covid, na verdade, infelizmente, nós seres humanos, a gente, como todo mundo sabe, a gente aprende na dor, né? Sim, É muito mais fácil a gente aprender pela dor do que pelo amor. Isso é uma sim, lição que a gente aprende desde criança. exatamente. Então, assim, eu acho que um Covid foi péssimo para todo mundo, né? Eu acho que ninguém vai sair isento desse Sem dúvida. momento que a gente está passando. Mas eu acho que ele trouxe um despertar social que há muito tempo a gente não tinha, porque assim, o Brasil tem um problema de doação, nós somos pessoas muito generosas, o brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente tem um problema como a nossa corrupção é muito grande, Exatamente. pelo que eu leio e as deduções que eu chego, um dos fatores que o brasileiro tem muita dificuldade de doar é por isso, porque ele nunca sabe se aquele dinheiro Se chegou lá, né? Se vai chegou começar lá. pela porta do supermercado, o cara que está te pedindo dinheiro para comprar fralda para o filho, para É, comprar remédio. Aí daqui a pouquinho você vê exatamente. o cara que está entrando num carro que nem É, você tem, entendeu? é. Então, eu acho que a corrupção é um fato que atrapalha muito. Então, a gente acaba Sim, ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca se aprofunda. sem dúvida. E eu acho que o Covid ele mudou
essa realidade nossa, né? A gente percebeu e a gente tem, aí eu vou falar, essa semana eu até fiz uma palestra para alguns empresários, um evento fechado, e a gente falando exatamente sobre a obrigação hoje das empresas É uma no obrigação. social. A gente vai ter que ficar muito atento a isso, nós empresários. Sim. Isso vai ter que ser quase embutido no, no Na, nosso produto, entendeu? exatamente. Porque a gente vai ter o Covid, ele foi uma doença que causou um desastre. Só que o desastre social ainda nem começou. A É grande verdade. verdade é que o desastre social, ele não começou ainda. A gente está lá É. no comecinho dele, entendeu? A gente vai Porque, ter sem um... dúvida, tem muitas ações acontecendo, né, Imar? Tá todo mundo ainda muito. Eu sempre me pergunto, e que eu tenho falado com várias pessoas, é como não parar, né? Porque o meu medo é isso, que daí passa Aí. agora um mês, que é o auge da coisa, chega lá no mês que vem, no outro, ninguém mais faz nada, ninguém mais se envolve em nada, porque é aquela coisa momentânea. Não, é o que você está falando. Agora é uma coisa como se tivesse que estar no nosso custo ali Tem embutido. que Aqui virar é hábito, igual escovar hábito. dente, igual as Exatamente. empresas vão ter que se mobilizar, as empresas vão ter que criar produtos mais solidários, elas vão ter que reverter parte da venda para o social, Sim. porque isso vai voltar para a gente. Porque a grande É. verdade, quando você pensa em social, tudo que você faz pelo social, e eu estou falando de um engajamento sério, eu não estou falando daquela coisinha que você faz num evento, 5% vai revertir Não, para não é ONG. isso. E eu, por exemplo, a Carol, sério, que fez muito evento comigo, e eu normalmente, você fez muito evento solidário comigo, Sim, é. sempre quando eu fiz um evento para alguma instituição, eu sempre combinei um valor mínimo com a instituição. Exatamente. Eu Você vendendo ou não sempre vendendo, inteirava. É, eu vendendo ou não vendendo, eu sempre falei o seguinte, olha, você. vamos fazer, se não vender, porque pode acontecer de não vender, Sim, eu te dou tinha um X por mínimo que você cento. dava. É Porque tem verdade. muita instituição que acaba sendo usado como, Sim, para promover as como mote marcas, para né? Porque promover. por mais que Sim, você não venda, você se promove, sim, né? sem E dúvida. essa instituição acaba no fundo, já vi várias vezes isso acontecer, entendeu? Da Eu instituição também. chegar no fundo e não receber E não nada. receber nada. E a gente tem que ter essa preocupação, porque essa economia nossa ela tem que voltar a girar. Sem dúvida. Entendeu? E essa grande pobreza que vai acontecer ao nosso redor, na verdade, todo mundo ficou um pouco mais pobre, né, Márcia? Eu fiquei, Sim, você ficou, totalmente. todos É, nós, tá o com mundo todo ficou mais pobre. o mundo. Só que a classe B, a classe C e D é a classe, porque aí a gente está falando de uma pobreza, gente, não, o que eu tenho visto, porque como eu não eu tô já, eu não pego mais, né? Já estou imune, eu já fiz o exame de sangue, eu já estou imune. Eu tenho feito visitações, eu tenho tido 2 dias por semana para entrar na casa. Eu nem posto, porque Imagina. e que eu não posto no meu Instagram das pessoas até se sentirem um pouco, não sei, Constrangidas. Elas constrangidas, constrangidas. exatamente, porque é muito assim. A gente está falando de isolamento de famílias que estão morando em 20 metros quadrados, Com que muitas pessoas juntas. com 10, 15 pessoas, é um colchão em cima do outro, as E às roupas vezes numa não tem caixa, água para lavar a mão, não tem sabão, não tem não tem álcool, fogão em muito menos casa, álcool gel. não tem fogão em casa, Em casa. entendeu? Cozinha do lado de fora na lenha. É Uhum. porque assim, a gente tem uma mania de ir para o Nordeste fazer caridade, Sim. não desmerecendo, gente. O Nordeste tem Não, um claro grande que não. problema social, a gente tem a Índia, tá? Vamos doar para a Índia, tem um grande problema social. Mas o seu vizinho, eu te garanto, todas as cidades, todos os bairros, se olhar para o Sim, lado, sim, vai ter um vizinho passando fome, com totalmente. um nível de vida É. Bem péssimo, sem miserável. remédio, sem. E falta tudo, falta remédio, falta comida, falta. É difícil você até É atender, uma. você... Porque você É entra na muito vida da pessoa. difícil. E não é só a comida, né, Emar? Porque é isso que eu fico imaginando. Quando que você chega ali, outro dia eu estava conversando com o Edu Lira, é isso. Então é o que ele falou outro dia. Ok, 20 milhões, não sei quantas mil refeições, mas e aí não é só isso. Nesse momento, para o cara ficar em pé, é a comida. Mas é Exatamente. tanta coisa, né? É o remédio que controlado, é o remédio caro, é a higiene, tudo que ele está vivendo é uma miséria,
é uma coisa, o problema é tão grande e infelizmente a gente foi essa parcela da população que é absurdamente grande no mundo e no Brasil, obviamente, ela é esquecida mesmo em todos os governos, vão lá, tem aquela maquiagem, passa e aí quando você entra, né? Porque eu até vou pôr uma imagem daqui a pouco aqui, Mar, porque quando você vai lá, você está descobrindo as histórias. E aí você me contou que, na verdade, nesse momento vocês estão fazendo isso, você está dependendo de doações de amigos, né? De pessoas que você está batendo. Olha, e que tem me surpreendido, porque a gente, Maravilhoso. falando nessa história de corrupção, eu acho que quando vem um projeto pequeno de uma pessoa perto de você e que Sim. você sabe que não precisa, entendeu? Que não é reais que você deposita na minha com uma conta, credibilidade. Então não vai mudar nada a minha vida. Esse dinheiro não muda a minha vida. Muda a minha vida para melhor, porque eu vou usá-lo de uma maneira boa, entendeu? Sem então, dúvida. assim, eu vou confessar para você que eu falei isso com vários amigos várias vezes. Eu chorei, não foram poucas, emocionada assim, de repente, eu falando, meu Deus, como eu vou arrumar 25 mil essa semana? Porque é meio isso que eu gasto toda semana. Por semana. Como eu vou arrumar 25 mil essa semana? Aí daqui a pouquinho mandou uma mensagem uma amiga assim, Emma, tô depositando, do nada, 5 mil para você. Emma, tô depositando 7 mil para você. E eu começar a chorar, como se fosse para mim mesmo. Sim, entendeu? não, é você que está sendo a condutora de toda essa ação. Então, assim, eu descobri que é muito mais fácil ajudar dessa forma do que você até ajudar com o projeto de outras pessoas. Entendi. Porque a pessoa vai confiar em mim, ela vai acreditar no meu trabalho, ela vai acreditar na minha honestidade, no meu te conhece, é do seu relacionamento. E quando eu falei da gente bater esse papo, Emar, era exatamente isso, porque eu acho que quanto mais a gente puder contar para as pessoas que estão aí, como eu também tenho vários amigos que são despertados diariamente por ações assim, que a gente se identifica com uma pessoa que a gente sabe que está lá, que a gente tem uma credibilidade e a gente sabe o que está fazendo e precisa contar mesmo por aí, porque é natural. Porque só assim também a gente vai fazer alguma coisa, entendeu? Fazer alguma coisa. Porque eu falo o seguinte, tem alguns amigos meus que é lógico, eu não parei os outros projetos que eu ajudava. Eu não parei de ajudar a Carol no Amor de São Paulo, entendeu? Porque não adianta você tirar de um lugar e botar no outro. O que eu sempre falei foi o seguinte para meus amigos, Márcia, uma marmita custa R$5. R$5? Qualquer pessoa pode doar R$5, entendeu? Porque as pessoas sempre têm a tendência, quando de doação, de valores grandes, igual esse, 7 mil, 5 mil, mas R$5 faz a diferença para mim, entendeu? Porque é uma pessoa comendo naquele dia que eu estou garantindo. Sim, entendeu? Sim. Essa foto aí que você botou é das meninas. Essa, por exemplo, que está aí, é uma das moradoras do PDQ, essa pessoa que está na foto. E a gente tem várias pessoas que comem da marmita e vão lá ajudar, porque eu tenho 2 funcionárias na ONG. E as mães dessas crianças. Eu tenho por dia, a gente faz 150 marmitas dias. Dessas 150 marmitas, eu acho que 80 são crianças que a gente. Tanto que tem muita foto de criança que vai buscar, porque 80 desse número são crianças. E hoje a gente já começa a fazer um trabalho que não é a marmita mais. 150 marmitas vão continuar todos os dias. Todos os dias. Emar, como que funciona? Eles vão lá no lugar onde você alugou e lá eles não, pegam, a gente tem 3 pontos de distribuição aqui no PDQ. Tá. A gente tem 3 pontos, a gente divide essas marmitas em 3 pontos de distribuição e 3 pontos de cadastro. Porque, assim, na verdade, esse projeto tem o primeiro passo, que são as marmitas. O segundo passo é continuar com as marmitas, de começar a ver, é o que a gente está fazendo agora, é entender o que cada família dessa precisa. Então, a realidade de cada uma. Eu dou uma cesta básica, que é uma cesta básica generosa. Não é aquela cesta básica de 30 e poucos reais, que é o básico do básico, não. A cesta básica que eu dou é um mínimo que é para a pessoa se alimentar bem. Vem um pouco de proteína, não vem só carboidrato, vem um doce, vem uma goiabada, vem um mínimo, vem um biscoito, vem um pouquinho de biscoito, porque a maioria dessas famílias tem 5 filhos, 7 filhos, é uma coisa impressionante. Só que aí você dá essa cesta. Só que essa pessoa não tem gás.
É, Porque um botijão de gás, para quem não sabe, porque a maioria das pessoas que seguem a gente não sabe, não sabe. custa Custa. R$ 75 um botijão de gás, entendeu? Então, É, R$ 75 para quem está com zero de receita é muito dinheiro. E a gente está é falando de muito uma dinheiro, é pessoa, muito né? dinheiro. É. Então, tem casa, por exemplo, que eu tenho que dar a cesta, eu tenho que dar o botijão de gás, porque a minha ideia Ah, é começar a dar dignidade para essas pessoas, porque o primeiro passo, eu acho, para o ser humano ele começar a fazer uma escalada de vida um pouco melhor é você ter um mínimo de dignidade. É muito difícil para sem uma pessoa dúvida. começar até a trabalhar se ela Claro, não porque tá tudo ruim, não tem oportunidade. Por que que ele... É difícil, é impossível, é é humanamente impossível. impossível. E você tá dos cursos, né, que é a ideia mais para frente, Então, cadastrar todas essas exatamente. Aí vem o pessoas. terceiro passo. O segundo passo é que essas pessoas comecem a produzir a própria comida dela na casa dela, entender o que Ah, falta para ela, quais são sim. as necessidades básicas dela. Então, assim, teve gente que eu estou pagando conta de luz para não cortar a luz, tem gente que eu estou comprando remédio, tem gente super honesta que fala assim: eu tenho tudo em casa, porque como não é só a Alimentando Bem que distribui a cesta básica, né? Sim. Nós temos um trabalho hoje, inclusive acontece de você chegar numa casa e a pessoa ter cinco cestas básicas e ainda buscar a marmita. Por isso Ah, que eu faço esse trabalho de ir na casa da pessoa, para entender. conferir realmente as necessidades dela. E aí, o terceiro passo vem aquilo que eu te falei, que é realmente o propósito da ONG. Então, o propósito da ONG, alimentar o bem, não é. A gente não está falando em relação à Uma comida. comida. A gente está falando em distribuir o bem, fazer o bem para as pessoas. E eu acredito que você faz o bem dando trabalho para as pessoas. Eu acho que a melhor Sem maneira dúvida. de É. você fazer o bem para uma pessoa, a forma que a pessoa mais tem dignidade, ela estar trabalhando e ganhando o próprio dinheiro dela. Essa, Sem para mim, dúvida. é a Eu também melhor acho. maneira. Ela tem uma oportunidade, né, Imara? Ela está inserida, ela está fazendo parte do jogo, né? Vamos dizer, que é um grande jogo. E aí a pessoa, elas estão à margem da história e você vai incluir essa inclusão. Eu também acho que é a grande diferença. Não é só dar lá, levar, né? Como você falou. Ok, daqui a pouco tem que ir para um outro estágio, né? O Que que é esse, né? Que exatamente. já entra numa inclusão social, Sim, é capacitar essas pessoas, porque olha, todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar agora. Todo mundo precisa de bons funcionários. sem Né? dúvida. Nós, empresários, eu moro aqui eu estou morando temporariamente aqui no Guarujá, por isso que essa ação está sendo aqui. Eu moro num condomínio que é um condomínio que tem um grande PIB econômico dentro do meu condomínio, e esse condomínio é cercado por É, pobreza, que é a situação geral do Brasil, né? Você pega exatamente. grandes bairros aí de São Paulo e você vai olhar a Sim, periferia o ali em que está em volta. volta da gente. Então a gente tem aqui duas, mas aqui ele vai do A ao C, né? Então você você cai muito o nível social. E só que a gente tem uma demanda aqui dentro do próprio Claro, condomínio, do então eu preciso condomínio. falar nem longe, enorme, enorme de Exatamente, mão sem de dúvida. obra. Só E que é você não daí, acha né? mão de obra capacitada, entendeu? Exatamente. E seria E, muito mais interessante elas estarem aí com capacidade, já trabalhar perto morar perto do trabalho, toda, né? exatamente. Sem Então, assim, a dúvida, gente tem 3 projetos que, acabando agora a quarentena, a gente vai colocar em prática. Um é maravilhoso. uma padaria solidária para fazer pão de fermentação natural para fornecer aqui para o condomínio. Que maravilhoso, né, Mar? Porque o inteligente, por isso que eu estou falando, eu acho que para você ser solidário, gente, não quer dizer você só tirar dinheiro do bolso. Tem Sem tantas dúvida. formas, Márcia, que a gente pode Sim, ajudar com é. ideias, Com entendeu? Você ideia, às sem vezes dúvida. não precisa. Existe um mercado consumidor e o um mercado querendo oferecer serviço, entendeu? Exatamente. E Não, e por que não ser a capacitando, né? ponte? Que máximo que você falou aí do pão de fermentação natural, que é uma coisa saudável, super em alta. E para que uma pessoa que está aí tem que andar, sei lá, quilômetros para Tem que conseguir trazer de São comprar ou Paulo, trazer de São entendeu? Paulo? Então a pessoa E vai estar aí. a gente tem que procurar agora, na verdade, porque é o seguinte, ninguém vai colocar grandes indústrias num momento desse. Então a ideia é
trazer ideias manuais, que tem um envolvimento Maravilha. manual, um trabalho Sim. mais artesanal, entendeu? Então, um bom exemplo disso é a pulseirinha que eu criei agora, o I Isso que eu ia Believe. falar, é que a dona Rita, É, maravilhosa, que é uma então, a pessoa. dona Rita mesmo, ela faz pulseirinha de palhinha, de linha na praia. Ela vende essas pulseirinhas na praia por R$ 10, entendeu? Ah, Então, a olha, venda dessa pulseira aí, R$ 500 vai para a comunidade dela. Então, ela fala assim, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, entendeu? imagino, olha só que E, máximo. e E esses dentro, desculpa, dentro dos projetos do teu projeto, você frequentemente tem anunciado algumas peças que você desloca exclusivamente para a para o ação do Alimentando Instituto. Bem. E esse, por um acaso, você já fez uma inclusão, porque a dona Rita já está fazendo, olha que máximo, uma designer, você, super conhecida mundialmente, fazendo uma peça que vai ser vendida e ajudar ainda Exatamente. Ela mais a está comunidade. trabalhando, na verdade, ainda ela vai começar a trabalhar agora, que essa foi a peça piloto, né? Ela ainda vai começar a trabalhar, Sim. mas ela vai ganhar o dinheiro dela agora na quarentena, ainda ela vai conseguir ajudar a comunidade dela. Comunidade E dela. aí você vai entrando, olha como uma coisa vai Que louco, né? trazendo benefícios, porque qual é meu acordo lá com o Mangue? Porque essa comunidade é no Mangue, é uma invasão, é muito Uma difícil invasão. ajudar, porque é crime ambiental. E o mangue, Então, né? É assim, eu bem tinha sério isso. vários projetos que eu queria fazer para ajudar lá, não posso, Não pode tá? Eu posso ajudar eles com a sobrevivência, com comida, mas eu não posso ajudá-los a, por exemplo, reconstruir a casa. fazer uma Então, casa, eu até posso porque daí responder estaria crime errado, é. ambiental. E é muito difícil você ver a condição, né? Porque ali, quem for no meu Instagram, tem um vídeo ali que mostra o bem, o mangue, e as crianças caem nesse buraco, as crianças andando quando elas é tudo muito aberto, ó, tudo muito podre. E Vira e tem mexe, bichos, criança né, Aymar? Tem bicho, porque não tem, como que fala? Não tem saneamento básico aí. nada, zero. Tem Então, nada mas essa disso. é a contrapartida que eu combinei com eles. Eu falei, eu vou ajudar vocês, tá? A gente vai reverter para o mangue tudo que eu conseguir daqui para frente em relação a essas pulseiras, mas eu quero uma promessa de vocês, que vocês vão catar todos os lixos, O todos lixo. os dias que pararem aqui no mangue, porque como funciona? É. Eles não têm estrutura de nada, né? Na verdade, ele não tem saneamento básico nenhum. Então, eles jogam lixo no mangue. Aí a maré enche, né? Leva o lixo deles embora. Claro, Depois, aí quer vai, dizer, é o ciclo, né? esvazia, a maré esvazia e leva o lixo deles embora. Daqui a Isso. pouquinho a maré enche e traz o lixo em Traz o lixo de dobro, volta. porque Aí, traz o que eles jogaram e o que o resto exatamente, de da todo mundo comunidade. que jogou por outros pontos. Então, Aí assim, entope todos os lugares, aquela tudo. Então, bola de assim, a neve. contrapartida que eu pedi a eles eu vou ajudar, mas eu vou chegar aqui, eu não quero ver um lixo Maravilhoso. espalhado aqui nesse mangue. Que vocês vão ter que se comprometer. Lógico que tem gente que vai se comprometer, tem gente que não, mas eu te garanto. Mas, Se sim, diminuir 20%, eu já estou fazendo um trabalho ambiental, entendeu? Porque está exatamente. tudo interligado, essa é a verdade. Não dá mais para É, separar nada. e acho assim, Emar, quando também você está lá dando bons exemplos, eu acho que as pessoas também se comovem, às vezes demora um pouquinho mais, mas a hora que a pessoa começa a ver a mudança também no lugar onde ela está inserida, eu acredito que possa Eu também acredito se muito contaminar nisso. pelo bem, entendeu? Então eu acho que às vezes demora um pouquinho mais, porque são pessoas também desacreditadas em um monte de coisas, cheias de decepções, cheias de a realidade muito triste, só que tá lá, né? Uma pessoa do bem, tá lá fazendo. Então, às vezes, você consegue um resultado muito mais rápido e positivo, né? Você vê a dona Rita tá aí, uma artesã, dentro da simplicidade do artesanato dela, já virou uma peça com um valor agregado muito maior para ela mesma, né? Para ela, a entidade, a comunidade dela vai usufruir de tudo isso. Então, às vezes, consegue contaminar para o bem muito mais rápido, né? Eu É desejo o que a isso. gente espera, né, Márcia? Eu acho que toda vez que você vai vendo resultados, Sim, você vai sendo incentivado isso. a fazer mais, né, a produzir mais. E a grande verdade é o seguinte: a gente vai ter um crescimento de violência
exacerbante aí. As pessoas que não estão ligadas nisso, se você eu te falar que isso é uma das minhas maiores preocupações hoje, até pelo meu mercado, né? Eu trabalho com joalheria, então a gente sabe que em joalheria a gente tem uma grande preocupação com segurança. Sim. Eu tenho alguns amigos, eu tenho uma amiga delegada, eu tenho alguns amigos na área de evento, tá todo com, porque que a verdade que é o que acontece quando você tem um problema social enorme, gera violência, né? Totalmente, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, a gente tem que se mobilizar mesmo, a gente tem que tentar. A gente não vai conseguir diminuir o impacto social, mas a gente pode tentar que não aumente. Aumentar, amenizar, né? Até que, porque tanto toda a maioria da comunidade ali são todas famílias de pescadores, né, Imari? Estão proibidos de pescar, certo? Exatamente. Então, assim, gente que vendia hoje um negócio para comprar ou garantir o sustento diário, né? O próprio comércio bobo de praia, né? É o cara que Sim, vendia a balinha na praia, balinha, entendeu? o sorvete. É muito complicado. E aí, esse comércio a gente não sabe quando ele vai voltar e como ele vai voltar, né? Então, até lá, é o que você está falando mesmo, é amenizar e tudo isso aí. E, Emar, me conta uma coisa: como que a gente faz para doar? Que depois eu vou compartilhar. Depois dessa Tá. live, ela fica salva no nosso IGTV e eu vou colocar no texto todos os detalhes para as pessoas interessadas que já me perguntaram aqui como que faz para A gente tem participar, Emar. algumas formas. Hoje, a partir de hoje, na verdade, assim, foi muito interessante tudo isso que aconteceu comigo, porque eu, assim, falando até uma coisa muito íntima, né, para todo mundo, lógico, eu tô com 48 anos, trabalho desde os meus 14 anos, então eu já estava num processo meio cansada da minha empresa, sabe? Que eu acho que todo mundo passa por isso. As empresas sofrem mudanças, eu tive que ter uma filha pequena, meu marido adora viajar, eu também adoro viajar, então eu tava meio sem motivo para continuar. Estava sem empolgação, essa é a verdade. Assim, meus Sim, olhos já não brilhavam sim, mais, entendeu? E o Instituto, ele voltou a me trazer brilho nos olhos, com as minhas joias, com a minha que legal. criação. Ele voltou a fazer com que eu tenha motivo para criar. Ele voltou. Por sinal, eu tô refazendo, esse ano eu faço 20 anos de marca, a gente está refazendo toda a estrutura da marca. Eu reescrevi meu propósito. Isso Aí, mexeu tá vendo? tanto comigo renovou minha Energia. empresa, Que entendeu? A legal, que verdade é bacana. essa, renovou minha empresa. Então, assim, Que ótimo. a partir do começo disso tudo, eu comecei a falar o seguinte: eu não quero mais que as minhas joias sejam um simples adorno, entendeu? Eu não quero mais que a pessoa que use ela use só para se sentir bonita, ou Sim, até por uma questão social, de falar, olha, nossa, porque eu tenho uma joia mais batalha. Eu quero que a pessoa que use minha joia a partir de hoje saiba que essa joia, de alguma maneira, ajudou a contribuir para fazer alguma maravilhoso. diferença na sociedade. Fantástico. Então, assim, desde aquele dia que eu mudei meu propósito, eu combinei que nenhuma joia minha mais será fabricada sem ter pelo menos uma parcela, nem que seja pequena dela, revertida para o Instituto, O entendeu? Instituto. Então, tem várias Maravilhoso. maneiras. Tem as joias que é igual a pulseira, que tem um valor muito maior revertido Sim. para o Instituto, que praticamente o lucro dela é para o Instituto. Você tem as joias que você transforma em marmita, que você tem desconto e ainda transforma em marmita. E você pode doar. Você fala, ai, não quero comprar joia, eu não gosto de joia, Não eu não quero quero gastar nada. esse dinheiro. Você pode ir no Vaquinha. O No Vaquinha tem um vaquinho. mínimo de doação, tá na minha bio. É só lá Eu na minha vou bio compartilhar também e coloco e na sua doar bio. pelo Vaquinha. O Vaquinha você tem um mínimo de R$ 25 de doação Maravilhoso. Olha só, feito. gente, é um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho. É isso. Outro dia eu conversei com uma amiga, e Maria, ela falou assim para mim, que eu também, né, tô ajudando um monte de amigos que estão com projetos, desde um cachorro, o lar que não sei o que precisa, o Jardim Edite, que a gente está envolvido aqui em São Paulo, tal.
eu falei assim, e aí eu conversei com uma amiga, eu achei muito interessante. Ela falou: olha, o que que eu fiz? Eu me organizei, eu tô dando R$ 50, porque tanta gente está me solicitando e eu quero ajudar, a gente quer ajudar de alguma maneira, se pudesse ajudar todo mundo. Então, olha que legal, a pessoa se organizou, então ela pega R$ 50 aqui, R$ 50 ali. E é isso, gente, o buraco E é às vezes muito é grande. muito mais interessante, entendeu? De você ajudar. É só fazer essa conta que eu te falei, R$ 25 são 5 marmitas. Pronto, 5 você ajuda marmitas, quer muita dizer, você gente. pode mudar a vida de 5 pessoas. São 5 pessoas que você está alimentando por um dia. Aí você imagina a população que tem no Brasil. Você imagina olha que meu Instagram nem é tão grande, eu tenho 70 mil seguidores. Você imagina se cada 75 mil seguidores, se cada um me doasse 25 para o projeto, a diferença que não faria. Entendeu? Totalmente, é isso aí, Então, gente. É somar forças, né, Imara? A hora que depois eu vou compartilhar a live, eu vou colocar todos os detalhes lá e eu acho que é isso aí, Imara. Todo tá mundo bom. se movimentando para fazer o bem, para ajudar. Eu queria bater um papo aqui com você para chamar a atenção da galera que está aí, que sempre é muito parceira com a gente, ajuda. Não tenho milhões de seguidores, mas são pessoas fiéis e sempre nos ajudam, é isso que importa, né? Exatamente, são esses, eu acho que são esses que fazem realmente a diferença. Que fazem a diferença. E aí, Mara, a última coisa, deixa eu ver esse brinco maravilhoso. É da coleção nova? Gente, eu botei só para ficar bonita para vocês, tá? Mas lindo, É maravilhoso. linda. Ele é madeira com turquesa verde. Ai, que maravilha. Madeira, que lindo, Mara. É isso aí. Tem tudo. Eu tô na praia, né? Então tem tudo a Tem ver tudo a aqui ver com o visual. com o clima. É isso aí. Eu também, em homenagem, pus a minha peça maravilhosa que eu amo. Primeira peça que eu comprei da Emar Batalha. Muitos anos. É isso aí que eu amo de paixão. Emar, obrigada. Obrigada, meu amor. Parabéns. Eu acho que você é uma mulher que faz. É isso aí. Inquieta. O que eu acho mais fantástico, né? Que não para nunca. Tem filho, tem marido, viaja. A carreira super corrida e mais um desafio. É isso aí. Eu acho que a vida da gente é movida por desafios, né? E você tá com esse desafio agora do Alimentando Bem, que a gente quer fazer parte, quer ajudar quem estiver assistindo a gente. Não, você já tá fazendo. A gente já né? faz, a gente já faz parte. Você não teve nem opção, né? Minhas amigas não tiveram nem opção. Não, de jeito nenhum, a gente tá lá. E você sabe que o primeiro dia, quando eu fiz a doação lá da primeira vaquinha dos R$ 25, eu fiquei assim, eu pensei, eu falei, nossa, é pouquinho, mas olha, é o que você falou, gente. Se todo mundo que está aqui, se a gente pega ali divide um pouquinho o pão, que a gente está vendo a necessidade. Acho que é o momento, é isso. É como você falou. Porque senão você acaba não fazendo nada. Exatamente, porque a gente você sempre não acaba acha, ajudando ninguém. A Emar está fazendo, eu não vou fazer, não, gente. É isso aí, ó. Eu sei que ela está fazendo, eu acompanho, a gente está aqui, é credibilidade. E a gente torce, né, Emar, para mudar esse jogo rapidamente. Emar, obrigada. Eu vou compartilhar depois todos os detalhes Beijo do telefone, a vaquinha. Obrigada e sucesso aí, ó. E vamos para frente. Obrigada. Tá bom? Um beijo, Emar. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.